que Deus, que traz a revelação no conhecimento, Ele nos mostra um dos motivos para que a gente possa chegar a este conhecimento. É o conhecimento de Deus que o autor traz no seu capítulo 13, com o tema A Graça de Deus. Então, se você tem o livro aí na sua casa ou aqui presente, se queira acompanhar, capítulo 13 do livro O Conhecimento de Deus, de James Packer. Eu gostaria, neste tema, trazer um texto fixo, encontra-se na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo de número 11, como o título nos traz, a graça de Deus. Um dos benefícios da obra redentiva de Cristo Jesus para com as nossas vidas, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11, que diz o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Este é o nosso título, apenas como texto do título que o autor nos traz, Tito, capítulo 2, versículo 11. Vamos orar mais uma vez, pedindo graça ao Senhor por esta manhã de ensino que Ele nos permite ter e que Ele venha com o seu Santo Espírito a nos revestir de graça e conhecimento. Senhor, nosso Deus, te louvamos pela oportunidade de estar na Tua casa mais uma vez, de poder meditar, de poder refletir, de poder, ó Deus, ter esta oportunidade de ter as Sagradas Escrituras para o nosso conhecimento, para a nossa edificação, com a causa, ó Deus, que o Senhor permeia anos e anos, séculos e séculos, ó Pai, trazendo ao conhecimento da revelação, do conhecimento do Teu ser, das Tuas obras, e daquilo que muito o Senhor ainda tem a realizar em nossas vidas. Abençoa-nos, ó Deus, neste conteúdo. Nos traz, ó Deus, a graça do Teu conhecimento através da Tua palavra, que a Tua graça salvífica, ó Deus, que alcançou homens e mulheres, possa estar vivo nas nossas mentes, no nosso interior, e que assim, ó Deus, saiamos desta manhã mais e mais ainda conhecedores do Teu nome, da Tua graça e da Tua obra em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Ser com nossas vidas, e assim que oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, primeiramente eu gostaria de trazer o objetivo desta lição, assim proposto pelo autor, e assim pelo estudo que realizamos com as Sagradas Escrituras. Falar da graça de Deus é reconhecer daquilo que nós somos e daquilo que Deus é. Reconhecer o objetivo que Deus faz em relação à humanidade. O objetivo dessa lição é conhecer os meios de graças que Deus revela ao nosso favor e que dependemos da sua livre vontade. Não é controlar as ações de Deus em favor de nossas vidas. É reconhecer que somos dependentes dEle e que a graça dEle, Ele dá por sua livre vontade. Trazendo com esse texto que eu trouxe inicialmente de Tito, Paulo, quando envia a sua carta, Paulo quando escreve, Paulo quando lança esta epístola, em específico nesse texto, ele faz um tratado em diversas passagens da Bíblia, e Paulo ele trata aqui sobre a graça, mostrando que é a vontade de Deus sendo exercida em compaixão pelos pecadores, na qual nenhum desses pecadores merece ou mereciam. A graça salvífica é propósito de Deus que se estende aos pecadores, manifestado em Jesus Cristo, a todos os tipos de pessoas. E aí é
independente do gênero, raça ou classe social. Deus, ele derrama a sua graça, Deus opera com favor daqueles que se acham e que são pecadores, que reconhecem que são pecadores e carecem das misericórdias de Deus. Este é um tema, meus irmãos, extremamente importante para o cristianismo. É um tema que, porém, da forma como é importante e ao mesmo tempo é muito desprezado em diversas igrejas. A graça divina tem sido desprezada por diversas nações, igrejas, espalhada por este mundo. Vale lembrar, segundo como o autor nos mostra no livro, que mesmo ainda nos dias atuais, quanto mais tiverem vivido sem a graça, mais certo estarão de que a essa altura da vida realmente não precisam dela. Uma pessoa, quando ela acha-se autossuficiente, mostrando que ela consegue viver sem a graça de Deus, quanto mais distante dessa realidade de estar presente com a graça, estarão cada vez mais distantes de receberem o perdão divino, a graça de Deus. E o autor mostra que isso implica exatamente na falta de comunhão com o Criador. Para conhecer a graça divina, precisamos e necessitamos a cada dia crer nas obras de salvação. Precisamos olhar para o que Cristo fez na cruz. Não foi algo por acaso. Foi a graça de Deus derramando sobre a humanidade. E o autor diz que a graça é a riqueza de Deus às expensas de Cristo. O que ele quer dizer com isso? Significa dizer que foi pago por alguém. E esse alguém é Cristo. As expensas de, ele quer mostrar que foi pago por alguém. E esse alguém é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. A graça significa favor divino não merecido. Porque nós não pagamos esta dívida. Alguém o pagou. E quem pagou foi aquele que foi chamado, designado, antes da fundação do mundo, o nosso Senhor, Deus Filho. Meus irmãos, Paulo, escrevendo a sua carta, quando envia a sua carta, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10, diz que pela graça de Deus sou o que sou. Quando o crente sente-se fraco, está fraco, Paulo mostra e reconhece nele, e ele envia para aqueles que estão enfraquecidos, necessitados. Ele mostra que quando o crente está fraco, aí a graça de Deus se revela para demonstrar o seu poder. Ele demonstra que pela graça de Deus sou o que sou. Não aquilo que ele é, o que ele tinha no seu conhecimento. Ele mostra que ele é aquilo que Deus fez na sua vida. Aquela transformação ali no caminho para Damasco mudou totalmente a vida de Paulo. Mudou totalmente a vida daqueles que se deleitam na vontade de Deus, que deixaram ser preenchidos por esta graça que é irresistível. Meus irmãos, contudo, não significa dizer que a graça divina é desculpa para a apatia. Se eu já recebia, preciso estar apático com as coisas de Deus, desanimado, triste. Pelo contrário, é de fato poder e motivação para realizar as obras que Cristo nos conduziu, que nos conduz, que Cristo nos trouxe naquilo que Ele nos resgatou. Eu sei que não é fácil na vida ministerial, não digo aqui somente na vida do pastor, de oficiais, de líderes, mas na vida de todo crente não tem sido fácil. Mas que aqueles que olham para as obras de Cristo
vê exatamente que não é fácil a caminhada cristã. Mas quando olha para aquilo que Cristo fez na cruz, revelando-se a vontade de Deus com graça para o mundo, e a gente olha para as nossas fraquezas, a gente olha para as nossas limitações, a gente olha para o nosso dia e diz: o que é a minha fraqueza diante daquilo que Deus fez? O que é, de fato, a minha apatia dentro do propósito daquilo que Deus nos chamou a ser e a fazer? Nós devemos buscar motivação no Senhor, dia após dia, para poder realizar as boas obras no nome dEle, não no nosso nome. E aqui, meus irmãos, o autor James Packer ainda lista alguns aspectos quanto à graça neste capítulo 13. Vocês já vêm acompanhando aí, tiveram 12 lições, 12 capítulos, e o autor ele traz algo específico contra a graça. Ele olha para aquilo que as Sagradas Escrituras nos mostram, e ele trouxe algo muito peculiar. Algo que ele, olhando para as Escrituras, ele enxerga no hoje. E o primeiro ponto que o autor, James Packer, traz neste capítulo é: sem o mínimo toque da graça. Sem o mínimo ação da graça. E ele mostra que a raiz do problema é um relacionamento errado, um relacionamento distorcido entre o ser humano e Deus, e principalmente no quesito do sentimento, daquilo que nós devemos sentir, enraizado constantemente no coração do ser humano. E algumas vezes eu vou falar aqui no homem, entenda aí no homem e no ser humano, porque certo dia um irmão nosso perguntou: mas Fabiano, você só fala que é no homem e na mulher. Eu disse: não, meu irmão, quando fala no homem é no ser geral, no ser humano. Então, quando eu falar aqui no homem, entenda assim, no ser humano. Voltando aqui para o que o autor nos demonstra, o que o autor nos revela, por isso é necessário conhecer o propósito da doutrina de Deus. É necessário deleitarmos na palavra do Senhor, vendo que tem sido desprezado, como eu falei na introdução, pelos cristãos que professam a fé no Salvador. O autor, ele menciona algumas verdades quanto a esse desprezo quanto à doutrina da graça. O autor, ele nos mostra algumas características, algumas verdades, e a primeira delas é quanto à moral indigna do homem. Nesse mundo moderno, eu não gosto às vezes de falar desse mundo moderno, porque dificuldades toda a era cristã teve, em todas as suas épocas teve suas dificuldades, mas nós vemos uma questão que o autor nos traz quanto à moral indigna do homem, que as pessoas modernas, conscientes de seu tremendo desenvolvimento científico nos últimos anos, estão naturalmente inclinadas a ter um elevado autoconceito. Isso é buscar, meus irmãos, reconhecer somente as suas obras por suas mãos. O homem avançando em ciência, em conhecimento, esquecendo do Deus que dotou de conhecimento. Ele quer dizer, o autor, os benefícios materiais são muito mais importantes do que o caráter moral. Achar que pequenas virtudes compensam grandes vícios. E aí entram diversas questões morais e principalmente o falso moralismo. O autor ainda traz neste capítulo, mostrando que o ser humano moderno está assim, convicto de que, apesar de todos os seus pecadilhos, todas as suas ações pecaminosas, bebidas, jogos,
negligência, libertinagem, mentiras, desonestidade e muitas outras coisas, ele no fundo, é uma pessoa boa. Quando olhamos para aquilo que Deus nos instrui, aquilo que Deus nos ensina, mostrando que uma pessoa boa de fato mesmo é aquela que reconhece que é pecador, que há uma humildade no seu ser, mostrando que as ações deste mundo que contaminam o caráter do homem não vai alcançar aquele que é humilde perante o Senhor. Aonde mentiras, desonestidade, bebidas, jogos, negligência e libertinagem traz um grande vício para que o homem cada vez mais se deleite no pecado, se lambuze. E chega uma hora que tanto faz, tanto fez. E a moral cada vez mais é levada para si mesmo. O ego sendo cada vez mais inflando, enchendo, mostrando que a vontade do homem é cada vez mais expressar aquilo que ele é, e não aquilo que Deus é na vida dele. Meus irmãos, o segundo ponto desse tema, desse ponto, a segunda ação, a segunda verdade nesse primeiro ponto, é Deus mostrando que a justiça divina ela é retributiva. A justiça de Deus, ela age não em favor daquilo que eu quero, não em favor daquilo que nós queremos, mas ela é feita e Deus age segundo a sua boa vontade, segundo o seu querer. Os homens e mulheres de hoje, segundo a ótica aqui do autor, ele diz que costuma fechar os olhos para as transgressões durante o máximo de tempo possível. Tem aquela ideia de ganhar tempo para a gente poder resolver as coisas? É isso que o autor está querendo dizer. Fecha os olhos para determinada coisa no momento, não, deixa eu passar o tempo que as coisas se resolvem. Esquece daquilo que Deus age como a sua lei. Esquece de como Deus age de forma retributiva. Ele continua a mostrar neste ponto que pais hesitam em corrigir os filhos, professores em punir alunos, e o público aceita apenas como um murmúrio toda sorte de vandalismo e comportamento antissocial. É aceitar aquilo que tem se realizado, é aceitar a proposta de que as coisas deste mundo seja o mundo transformando a igreja, e aí esquecem da justiça divina. É não deixar-se ser manchados, maculados pela transformação deste século. Mas Paulo nos adverte, no capítulo 12 aos Romanos, que não devemos deixar ser moldados por este século, mas transformados pela graça e pelo poder de Deus. Deus é o juiz de toda a terra e agirá com justiça, que irá punir os transgressores da lei. Moisés registra no livro de Gênesis, capítulo 18, verso 25, mostrando que Deus é o juiz de toda a terra, mostrando que a verdade daquilo que Ele é, que Ele realiza, que Ele faz, não é o homem, o ser humano, que muda a ação de Deus, para que Ele possa ser justo ou não. O terceiro ponto desta primeira parte, o autor fala da impotência espiritual do homem. Ele fala da condição do ser humano. O crente querer barganhar com Deus, achando
que oferecer alguns certos sacrifícios irá adquirir certa moralidade no meio do povo de Deus. Que isso irá lhe garantir a sua aceitação no relacionamento com Deus. Isso cada vez mostra a impotência, a fraqueza espiritual do homem. E Deus não aceita legalismo. Deus não aceita que o homem possa achar-se que tem o poder em sua mão para controlar as coisas de Deus e muito menos achar-se que tem força suficiente para combater as questões do dia a dia. Eu olhando para essa parte que o autor nos demonstra, eu vejo a nossa pequenez em alguns aspectos acharmos que somos autossuficientes para buscarmos alcançar tão graça que Deus fez. Às vezes buscamos dizer que nós chegamos aonde nós estamos porque foi eu que busquei, eu que aceitei. E não foi uma ação de Deus que trouxe as nossas vidas. Quando o autor mostra essa questão de impotência espiritual, é que ele olha para a igreja do Senhor, vendo a grande necessidade de buscarmos cada vez mais de Deus. Vemos a nossa necessidade de deleitarmos na sua santa palavra e deixar com que isso nos envolva, não como eu quero, não como eu devo comer as Sagradas Escrituras, mas não deixar ser que ela me alimente, ela me envolva, que a graça do Espírito Santo venha habitar em mim, e não que eu venha dominar a palavra de Deus, mas deixar com que isso seja o meu alimento, seja o meu fortalecimento, olhando para Cristo, alegrando-se nas tribulações, alegrando-se na fraqueza, como o Sermão do Monte nos ensina, no capítulo 5 de Mateus, mostrando que é necessário alegrar-se no Senhor, reconhecer os ensinos de Cristo, olhando nos momentos de tristeza, de tribulação, olhar para a graça de Deus, olhar para as suas ações, olhar para os seus ensinos, e isso servir com alegria. Preciso, meus irmãos, aceitarmos e curvarmos perante o nosso Senhor e Salvador. É rogar as suas ternas misericórdias para podermos compartilhar com outros dessa fé bíblica da graça divina. E isso só será possível se nós sairmos da condição de impotentes espirituais e deixar-se ser preenchido com o Santo Espírito do Senhor, cheios de vigor, de graça e poder do nosso Deus eterno. Não de nossas forças, mas de Deus, para podermos levar para outros que estão perdidos, outros que estão necessitados de conhecer a verdade da graça divina. E o próximo ponto que o autor nos mostra é a liberdade soberana de Deus. Antigamente, no passado, o paganismo ensinava que cada deus estava ligado a seus adoradores, por interesses próprios, pois dependiam dos serviços e das oferendas daqueles que o cultuavam para o seu bem-estar. Hoje tem diversas seitas, diversas religiões, que é dessa forma. Os deuses precisam ser alimentados, precisam ser lançado algo deste mundo, para que
haja um envolvimento entre os deuses pagãos e aqueles que o adoram. Porém, quando a gente olha para a humanidade hoje, nessa era cristã, como o autor chama de o paganismo moderno, lembra vagamente um conceito bem semelhante àquele de outrora, que Deus é de algum modo obrigado a nos amar e ajudar, embora nada mereçamos. O autor James Packer, ele olha para o contexto que a igreja se relaciona com Deus, como se Deus tivesse a obrigação de atribuir certos valores, certas condições ao seu povo. Por mais que nós não mereçamos, mas a gente olha para o Deus pedindo algo, olhamos para Deus dizendo: Deus, eu não aceito a minha condição e eu quero que o Senhor faça assim, assim e assim. Isso não é diferente que nós encontramos no nosso dia a dia. Às vezes, reconhecemos a nós mesmos, em certas situações, que nós pecamos, às vezes, nesse sentido. E é interessante, meus irmãos, quando eu falei um pouco antes, de estar sempre com o espírito humilde, reconhecendo. Ontem estava no aniversário de uma de nossos irmãos, e ela falava para mim, depois de seus 70 anos de vida, ela disse o quanto a idade, o quanto o tempo nos molda de uma forma, vai trabalhando o caráter, o entendimento daquilo que nós somos, a reconhecer a nossa fraqueza, a sermos humildes, a reconhecer que nada somos e que Deus olha para a gente nessa condição e agracia com tanta coisa boa. E eu lembrando do assunto, do tema, eu disse: meu Deus. E eu disse: minha irmã, a senhora acha que Deus é obrigado a fazer tudo isso para a gente? Ela disse: não, jamais. Se Ele não fizesse nada, se Ele não trouxesse o consolo para aqueles que choram, Ele continuaria sendo o mesmo Deus para mim. Se Deus não aliviasse minhas dores, Ele continuaria sendo o mesmo Deus. Porque Ele é o meu Criador. Eu não devo colocar Deus na palma da minha mão e dizer o que Ele deve ser para mim. E eu lembrava, a irmã reconhece que nada merecemos, pela graça que Deus tem derramado para conosco. Deus não é obrigado a ter piedade e a perdoar. E mesmo assim, se Ele fizer, será um ato, como nós podemos dizer, como o autor diz, é de sua livre vontade. Se mesmo assim Ele o fizer, é de sua livre vontade, seu querer, espontaneamente. Nós vemos e olhamos para esse Deus, que com a sua livre vontade, olhando para a história e vendo aquilo que Ele já determinou antes que tudo pudesse ser criado por obras de suas mãos, Ele olha para a humanidade carente, sofrida, necessitada. E tudo isso é um ato de amor. Por isso que nós temos esse sentimento, porque fomos criados com a sua imagem e semelhança. E Ele nos dotou de amor, de sentimento para com o próximo. A mesma forma como Ele age para aquele que Ele o criou como uma criação perfeita. Ele coloca nesse ser essa atribuição, esse sentimento. A nossa livre vontade em amar deve ser dessa mesma forma.
como Deus atribui para conosco. Meus irmãos, o autor ainda traz aqui uma referência de Paulo aos Romanos, capítulo 9, 16, que diz: portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. E lançar para com aqueles que Deus chama, Deus resgata, Deus perdoa, com esse ato de misericórdia. E é nesse sentido, meus irmãos, que nós entramos no segundo ponto deste capítulo 13, sobre a graça de Deus, mostrando que ela não obtida e não merecida. A graça de Deus é a manifestação em amor, livremente aos pecadores que reconhecem serem culpados, onde não há mérito algum para o pecador. Essa ação é Deus demonstrando sua bondade para com as pessoas. Quando nós vemos que a graça é imerecida, a graça de Deus se manifesta em amor livremente. O autor continua a nos mostrar quanto essa graça que nos alcança. Ele faz aí uma ligação de graça e salvação. E nós iremos ver qual o propósito do autor, qual o propósito que ele olha para com as Sagradas Escrituras e ele traz para as nossas vidas, nesse sentido, aonde estas duas ações de graça e salvação estão juntas como causa e efeito. Primeiro, ele traz uma referência de Paulo aos Efésios, capítulo 2, dos versos 5 a 8, mostrando pela graça vocês são salvos. Pela graça sois salvos. Então, a condição de sermos salvos pela graça de Deus, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todo ser humano, a todos os homens, como lemos no título, no versículo, no título desta lição, em Tito capítulo 2. O Evangelho de João também declara algo muito interessante. Diz que Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todos em que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O autor olha para essa perspectiva, que a graça e a salvação estão implícitas para todos aqueles que foram salvos, foram resgatados, foram comprados. E eu vejo a graça de Deus de forma tremenda. O autor, James Packer, ele trabalha neste capítulo algo muito profundo. Ele trabalha envolvendo a ação de Deus, que é grande, que é imensa. E quando olhamos para a ação do homem, somos reduzidos, que somos dependentes. É deixar-se ser envolvido por esta graça, que se manifesta a todos os homens que reconhecem quem são, o que são, que somos culpados. Meus irmãos, ele ainda nos mostra que, como Paulo lança na sua carta aos Romanos, capítulo 5, verso 8, que Deus demonstra seu amor por nós, que Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, quando nós ainda não gozávamos da graça de Deus, em nosso favor, de forma em atos que nós realizamos, que nós somos nas obras que Cristo fez.
Mesmo antes, Deus já havia determinado, já havia realizado este ato redentivo para a nossa salvação. Neste sentido, o autor James Packer apresenta aqui 3 particularidades que o cristão deve conhecer da parte de Deus quanto a esse tema da graça de Deus. O primeiro ponto que ele traz é a graça como fonte do perdão de pecados. Nós vemos aqui o Evangelho, ele concentra-se na justificação, e isso se dá pela fé. Essa justificação pela fé, que Paulo traz um tratado teológico tremendo no Novo Testamento, mostrando a nossa necessidade, mostrando aquilo que nós somos, naquilo que nós somos justificados. E ele requer somente uma ação nossa, fé. Pela fé fomos justificados. Pela fé somos justificados. E ocorre esta ação no momento em que a pessoa que se coloca em confiança no Senhor Jesus, o Senhor da salvação, o nosso Senhor Jesus Cristo, como seu único Salvador. A justificação para nós, ela é de graça, mas custou muito para Deus. Ela é de graça para nós, mas não foi um ato de graça, sem custo. Houve um grande custo, houve um grande preço, isso foi a morte sacrificial do Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador. É como Paulo afirma ainda no capítulo 8 de Romanos, verso 32, porque Deus não poupou seu Filho, mas o entregou por todos nós. Deus lança com esse propósito, olhando para a natureza do homem, que não poderia chegar aonde nós estamos debaixo da graça de Deus, por nossas forças, por nossos méritos. Mas Ele lança seu Filho em favor de nós, que entregou o seu Filho na cruz em favor de nossas vidas. Paulo nos diz que em Cristo, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Para tal expressão que Paulo afirma, precisamos reconhecer que a graça de Deus foi manifestada a todo mundo e trouxe uma nova perspectiva de grande melhoria. E essa melhoria para aqueles que aceitam as obras da salvação. A melhoria que nós vemos na ação de Deus, na graça de Deus, é reconhecer as obras que Cristo realizou. A graça salvífica que nos alcançou. Não depender somente da graça comum. Porque muitos às vezes estão tão satisfeitos com a graça comum que Deus derrama para a humanidade. E isso é triste, porque Cristo realiza um sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Meus irmãos, o segundo ponto que o autor traz nesse sentido, a segunda verdade, é que a graça como motivo para o plano da salvação. E nós vemos aqui ainda falando quanto ao perdão. O perdão é o coração do Evangelho, como o autor traz neste capítulo, mas não a totalidade da doutrina da graça. E o autor James Packer mostra que o Novo Testamento coloca o dom do perdão divino no contexto do plano da salvação, que começou com a eleição antes que o mundo viesse a existir.
E só será completado quando a igreja estiver perfeitamente na glória. Veja que a ação de Deus, o plano de Deus, começa lá no conselho celestial. Começa muito antes que ele viesse a realizar as obras de suas mãos para este mundo. O firmamento, o ser humano, todo ser criado neste mundo. Paulo demonstra um tratado teológico. Quando eu estava estudando este capítulo, estudando este conteúdo, eu fiquei maravilhado em ver como Paulo observa a palavra de Deus, como Paulo observa as obras que Cristo realizou na cruz, como Paulo enxerga a ação de Deus em Cristo Jesus, a esse plano de salvação, essa redenção que somente algo perfeito cumpriu-se com o propósito de Deus em resgatar, em trazer a comunhão novamente daqueles que tinham o pecado, onde não poderia chegar a comunhão plena novamente com Deus. E Paulo demonstra um tratado teológico em sua carta aos Efésios, aos Éfesos, no capítulo 1, do verso de número 3 ao verso de número 14, há algo tremendo, algo grandioso no tratado teológico que Paulo faz sobre o plano da salvação, no qual consiste de início com a eleição eterna, mostrando que aqueles que Deus de antemão salva, resgata, elege, e a predestinação antes que tudo isso viesse a existir, antes que todas as coisas viessem a existir, agora, pois, sendo chamados de filhos de Deus em Cristo Jesus. E ele continua olhando para as obras de Cristo pelo ato da redenção, para a remissão de pecados, e isso nos leva à esperança da glória. E que fomos selados com o Espírito Santo de Deus como propriedade divina para sempre. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é tremendo. Paulo nos reveste de esperança, de alegria, de gozo no Senhor, nesse plano aonde Cristo Jesus realiza. E eu enfatizei deixar aqui, em chamar de tratado teológico, essa obra de Cristo. Quando a teologia ela é desprezada, os estudos da palavra do Senhor é desprezada por muitos irmãos, por muitos crentes, desprezando o conhecimento que Deus colocou na vida de homens no curso da história do cristianismo. E quando eu vejo um indivíduo desprezando a teologia que Deus faz na humanidade, na história da humanidade, é desprezar a ação de Deus, que colocou conhecimento no homem para poder traduzir, e nós hoje temos na nossa língua. É um desprezo, é um descaso para a obra de Deus, que diz que Ele realiza ali em Jerusalém, dispersa o povo para poder alargar os reinos do céu que Ele implantou aqui neste mundo. Ele diz que vá até os confins. E Deus permite aquela perseguição em Jerusalém, porque se não houvesse perseguição, o povo ainda até hoje estaria lá. Estaria lá em Jerusalém. É muito cômodo. É muito cômodo estar somente debaixo do lar.
onde Cristo chamava para cultuar. Somente. Aí Deus permite que haja uma perseguição tremenda e o povo se espalha. E assim Deus realiza esta grande obra no ser humano que se deleita na vontade de Deus, que olha para as obras de Cristo. Como eu falei um pouco antes, é reconhecer a grandiosa obra de Deus em Cristo Jesus, que fez em mim, que fez em vocês. E nisso vai aumentando para outros, vai levando o conhecimento para outros, vai passando gerações, vai demonstrando gerações da grande obra que Cristo fez. Por isso, meus irmãos, sendo assim, amados, podemos nos alegrar em saber que a nossa conversão não foi um simples acaso, não foi algo tão simples, mas um ato de Deus originado no plano eterno para nos abençoar com o dom gracioso da salvação do pecado. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Veja que tudo vem de lá. O terceiro ponto das verdades da graça que o autor nos mostra é a graça como garantia da preservação dos santos. Aí aqui nós podemos olhar um pouco para nós, olhar para aquilo que Deus fez e nós devemos exercer em algo. Ora, se há certeza do cumprimento do plano da salvação, o futuro do cristão está assegurado. Não temos motivo para temer, pois aquele que nos prometeu é fiel e justo para cumprir. Não há motivos para temer se eu já estou salvo, se sou salvo, se terei a salvação. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele diz, aquilo que Ele promete. A graça que nos alcançou irá permear, irá manter a chama acesa por meio da fé, até o fim de nossas vidas. O apóstolo Pedro, por mais que ele titubeasse em diversas situações de sua vida no ministério, enquanto ele pôde realizar, mas ele traz algo interessante para que nós permanecermos firmes, Na sua primeira carta, capítulo 1, verso 5, diz que sois guardados pelo poder de Deus. Somos guardados, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, nos últimos dias, quando o Filho voltar, quando o Filho retornar. Aqui, amados, Pedro enfatiza tanto a prioridade da divina graça, quanto a importante ação humana que resulta de tal graça que recebemos, sendo a fé um dom de Deus, no qual o crente necessita exercitar e guardar com todas as suas forças, com fidelidade, com o propósito de chegarmos à nossa caminhada final e contemplar a manifestação de Jesus em poder e glória. Veja que somos guardados não por um exército aqui da nação, não somos guardados por nenhum tipo de arma, de material bélico, mas somos guardados pelo poder de Deus, por algo que vem dos céus, por algo divino. E se nós, mediante a fé em Cristo Jesus,
reconhecendo que somos guardados por este Deus maravilhoso, a salvação está preparada. Não há o que temermos. Meus irmãos, para concluir esta lição, eu trouxe aqui o propósito como os meios de graça que Deus revela para com nossas vidas. Embora a graça seja soberana na vida do crente, em nossas vidas, Deus nos dá meios para a nossa santificação. E esses meios são a palavra, a oração e os sacramentos da igreja. Conforme vamos exercendo estes meios, Deus continua dando-nos a sua graça para que possamos caminhar com Ele. Comunhão é estar ligado, estar junto, sabendo que Deus não é dependente destes meios e que não somos merecedores desta graça. Porém, devemos reconhecer a nossa responsabilidade de aplicar os meios de graça que Cristo Jesus providenciou. Amém? Para deixar, meus irmãos, como fixação deste conteúdo, como o autor traz neste capítulo, como a graça de Deus que está no nosso meio, que confere para homens e mulheres que pela fé, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, é reconhecer, é ver que a graça salvífica é um favor de Deus não merecido por nós. É soberana e depende exclusivamente da vontade de Deus. A graça é oposta ao mérito. Ainda que Deus ofereça misericórdia a toda a humanidade, sob condições de arrependimento, sua graça é concedida aos eleitos. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que a graça dele seja sempre presente em nossos corações.